passamos um teste, uma prova, na época. Existia não vou lembrar agora o nome, mas tem o nome certinho, né, de uma doença que não é incomum, né, não sei se é na categoria de doença, mas é algo que acontece. Antigamente, a gente chamava de moleira, né, a parte da cabeça sensível de um bebezinho, que ele vai se fechando com o passar do tempo. Tem um tempo X, ele tem que fechar, se não fechar. E a dela, né, o processo de fechamento dela estava muito acelerado, mas muito mesmo. Então, a pediatra fez os cálculos e falou assim, olha, antes do prazo necessário em que o cérebro ele costuma se expandir, a caixa craniana dela vai estar totalmente fechada, a moleira dela vai estar totalmente fechada. Então, papai e mamãe, se preparem, que vocês vão ter que fazer uma intervenção cirúrgica. Eu aconselho que seja um pouco mais tarde, porque ela está recém-nascida. Descobrimos isso, ela tinha uns 3, 4 meses de nascida. Foi diagnosticado com isso. E aí gente, passa um mundo, né? E aí, sem condições financeiras, cirurgia para mais de particular, mais de 15 mil reais na época, e como é que vai fazer? E já começa a pensar nos amigos, né? Vou emprestar de vou emprestar do banco, E a nossa espiritualidade nos ajudou bastante, a nossa fé. E aí eu quero tirar o chapéu para minha esposa, porque na época não foi fácil. E em alguns momentos, assim, eu comecei a fraquejar e ela se mostrou forte, apesar de nova na fé, ela convertida depois, posteriormente ao nosso casamento. Mas aí a Júlia veio nesse contexto, né? Trouxe uma alegria tremenda e ao mesmo tempo trouxe esse sentimento de prova. E é um desafio pra gente. E através de uma campanha, nós recebemos uma palavra de incentivo, espiritualmente falando, de que aquilo não viria para o mal, mas que Deus daria cabo de resolver aquela situação. Não sabia como. Pensei até em que alguém pudesse me ajudar financeiramente para que pudesse dar sequência, mas ele resolveu da forma mais simples e a melhor forma que ele sempre fez, sempre faz, que foi depois do 3º diagnóstico. A pediatra ela foi muito decisiva. Peçam 3 profissionais da área de cirurgia, na área de neurológicos, né, para que possam opinar. Não abra mão de fazer a pesquisa com esses 3 diferentes, tá legal? Cada um vai dar um caminho, cada um vai dar um prazo de repente. Então você pondera, vê o profissional que vocês escolhem fazer. E no último, né, 3º e último, foi até um público, era uma médica na realidade, e ela nos atendeu e com o 3º laudo de exame já da minha filha. E aí quando nós pegamos o laudo, para nossa surpresa, né, aquele quadro tinha se estabilizado e não tinha nada em comum. E nós temos, como tínhamos na época, os comprovatórios da dificuldade do problema sendo sinalizado pelos outros profissionais, além da pediatra, que identificou o acompanhamento médico do SUS. Né? Às vezes a gente fala muito mal do SUS, mas foi ele que ajudou a gente a identificar o problema, foi nele que nós conseguimos encontrar os primeiros passos para correr atrás de como resolver o problema. Né? Então, vale a pena salientar isso. Né? Às vezes a gente fala mal, gente, mas a gente não olha os benefícios. Né? Se não fosse ele, talvez ele não tivesse movido mundos e fundos e tivesse chegado à solução.